Olá amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a parte da quinta-feira, sendo fiéis a Deus mesmo sem vê-lo. Nós podemos ter nossa fé provada diante de situações que exijam uma confiança plena em Deus. As pessoas nem sempre têm uma fé inabalável. Certas situações da vida abalam a fé de uma pessoa, tiram a esperança, jogam a pessoa no fundo do poço e é preciso então que a pessoa creia naquele que é invisível e que a pessoa não vê. Durante a pandemia e mesmo após a pandemia, eu vi muitas pessoas, assim, falando de uma ideia estranha. Muitas pessoas, até mesmo da igreja, diziam assim: será que Deus existe mesmo? Será que Ele se importa mesmo conosco no meio desse mundo tão violento, cheio de pecado? Eu orei tanto a Deus, pedi que Deus curasse tantas pessoas e nada aconteceu. E algumas pessoas diziam assim: eu não acredito mais na oração. Eu não acredito mais que exista um Deus que possa estar assim preocupado conosco. Era assim que o povo de Israel estava se sentindo quando estava no exílio em Babilônia. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel haviam assim dado mensagens a eles para que eles deixassem a idolatria. Caso contrário, Deus permitiria que o rei de Babilônia invadisse Israel, Judá, e levasse cativos as pessoas. Isso aconteceu. Inclusive, Daniel e seus 3 amigos foram assim cativos nesse tempo. Nesse momento em que o povo estava desesperado, em que o povo orava a Deus e nada acontecia, eles pediram ao profeta Jeremias que conversasse com Deus a respeito do seu problema. Inclusive, o profeta Isaías menciona no capítulo 40, verso 27, uma pergunta inquietante do povo preso no exílio. A pergunta é a seguinte: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu problema passa despercebido diante dos olhos de Deus? Era essa a pergunta que o povo estava fazendo. Será que Deus existe mesmo? Ou nós estamos aqui sofrendo de graça? Foi no início da Segunda Guerra Mundial que ocorreu uma reunião de igrejas numa das cidades da Europa. Muitos pastores, muitas pessoas assim da igreja se reuniram naquela cidade da Europa, num local especial para orar por toda a igreja, para assim conversarem sobre os planos para os próximos 5 anos da igreja. Enquanto eles estavam reunidos, houve um bombardeio na cidade onde eles estavam. O prédio foi abalado com o barulho das bombas e todos tiveram que descer para o porão, para um lugar seguro, um lugar antibomba. Enquanto estavam ali, muitos estavam chorando, apavorados, e alguns estavam gritando: onde está Deus que não nos ajuda? Nós estamos aqui fazendo a sua obra, nos preparando para ajudar a igreja, orando pela igreja. E Deus permite que uma bomba venha explodir exatamente no local onde nós estamos. Onde está Deus? Houve um silêncio geral no auditório, quando de repente uma pessoa começou a cantar um hino que falava da proteção divina e do seu cuidado. Começaram a cantar: Deus vos guarde pelo seu poder. Em seguida começaram a cantar um outro hino que falava do poder de Deus. Cantaram: quão grande és tu. E assim os hinos foram se somando um ao outro. E de repente todos estavam com o rosto iluminado de tanta confiança e plena no poder divino. Eles estavam ali, estavam orando, estavam se preparando, projetando planos para a igreja. E aquela situação estava acontecendo. E aqueles hinos foram trazendo para as pessoas confiança no coração. E de repente todos estavam novamente confiando no poder de Deus. Uma lição ficou naqueles corações de que devemos confiar em Deus em qualquer situação. E que o Senhor está presente em nossa vida, mesmo quando nós não estamos vendo a presença do Senhor. Por isso, nas catacumbas da Nicarágua, quando os cristãos foram perseguidos e alguns foram presos nessas catacumbas para morrerem à míngua, depois foram soltos, uma pessoa escreveu as seguintes palavras de motivação para todos: eu creio no sol mesmo que eu não veja o seu brilho. Eu creio no amor
mesmo que eu não veja ele sendo manifesto. Eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Essas palavras animaram as pessoas que ficaram presas naquelas catacumbas na Nicarágua. A pergunta número 6 diz assim: qual a descrição que Isaías faz do Senhor Deus invisível? Deus nos ignora ou Deus nos assiste em todos os momentos? Isaías 40, verso 27 diz assim: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo, o meu problema, passa despercebido ao meu Deus? Verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavras emocionantes e encorajadoras Deus pediu que o profeta Isaías escrevesse para que o povo soubesse qual era a atitude divina com respeito ao que eles estavam questionando. Eles estavam pensando e questionando: Deus não existe? Deus não se importa com o nosso problema? E Deus está dizendo: eu me importo, eu dou força a você, eu te ajudo, eu estou caminhando junto com você. Então, para a pergunta, qual a descrição que Isaías faz do nosso Senhor Deus invisível? Ele ajuda ou ele nos esquece? Resposta: Isaías mostrou que Deus é maravilhoso, que ele não se cansa, ele está sempre atento às nossas necessidades, dando ânimo ao cansado e força aos fracos, e acompanhando de perto cada detalhe da nossa vida. Por isso o Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos, porque vocês não podem fazer nada que Deus não permita. E nenhum pardal cai no chão, sem que Deus tenha conhecimento. Por isso, quando uma pessoa perde Deus como referência da sua vida espiritual, é como se a pessoa entrasse no meio de um nevoeiro. A fé nos faz sentir a presença divina, mesmo sem vê-lo. Foi isso que ajudou o povo no tempo da rainha Esther. No livro de Esther não existe a palavra Deus, mas a atuação divina na história de Esther e do povo é muito presente. Nem foi preciso colocar a palavra Deus na história de Esther, porque a presença de Deus foi suprema. Deus livrou o povo de um decreto de morte feito por um ministro pelo mau Amã. Deus exaltou Mardoqueu, exaltou a pessoa de Esther e mostrou o seu poder glorioso, livrando o povo de uma morte certa. Queridos, devemos crer que o poder de Deus, ele é exaltado para mostrar que devemos ter fé no Deus que nós não vemos. Deus sempre foi atuante em favor daqueles que o amam. E ele não deixará que nós fiquemos à deriva com os nossos problemas. Deus está presente em nossa vida e tem que estar presente em nosso coração, para que possamos testemunhar desse Deus que temos em nossa vida. Quando o general Pompeu, general romano, tomou Jerusalém no ano 63 a.C., depois de Cristo, nós dizendo, o general Pompeu, ele fez questão de visitar o templo de Jerusalém. Ele ouvia a fama de que aquele povo judeu era um povo resistente, era um povo que não se dobrava, era um povo que ganhava batalha, era um povo que confiava no seu Deus. Então, quando o general Pompeu, ele cercou Jerusalém e invadiu Jerusalém, ele disse ao sacerdote: eu quero conhecer o vosso Deus. O sacerdote pensou que ele queria conhecer, assim, o Deus do céu. Mas o general Pompeu entrou no lugar santo, tirou a cortina e entrou no lugar santíssimo para consternação e constrangimento e escândalo dos judeus. O general Pompeu entrou dentro do lugar santíssimo, procurando um ídolo que os judeus talvez adorassem como Deus. Mas tudo que ele viu foi uma arca onde estava as tábuas dos 10 mandamentos. O general Pompeu olhou para o sacerdote e disse: onde está o Deus dos judeus?
Eu não estou vendo nenhum Deus aqui. Ele diz, eu tenho conquistado muitas nações. Cada nação tem um ídolo que adora. Mas onde está o ídolo dos judeus? Onde está o Deus dos judeus? O sacerdote olhou para o general Pompeu e disse, general, o nosso Deus, ele está aqui dentro do nosso coração. É um Deus invisível. O general Pompeu ficou impressionado da força do povo judeu, adorando um Deus invisível que estava no coração dos seus adoradores. Ellen White, escrevendo para a igreja, está em Meditações Matinais do ano de 1985, na página 282. 282. Ela escreveu o seguinte, não pode haver verdadeira oração sem verdadeira fé. Oração e fé são os braços com que a alma se apega ao pescoço do infinito amor e segura na mão do poder infinito. Deus não reconhece filhos mudos no que diz respeito à sua experiência em sua verdade. A fé é um poder ativo e atuante. Essas palavras me marcaram muito. Deus não reconhece filhos mudos. Ele quer filhos que conversem com Ele. Ele quer filhos que entrem em oração com Ele, em comunhão com Ele. Deus é um Deus interativo. Ele quer a nossa participação. E quando nós oramos a Deus, nós estamos crendo no invisível. Sejamos, pois, fiéis a esse Deus invisível, mas que está presente em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas ações e nos resultados que nós obtemos. Que o Senhor abençoe grandemente o teu coração. Não tenha medo. Tenha coragem que só Deus pode dar. Tenha a força que só Deus pode dar. Tenha a energia que só o Senhor Deus pode dar e colocar na vida daqueles que o amam de maneira sincera e verdadeira. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Devemos ser fiéis a Ti, que és um Deus invisível, mas és um Deus presente em nossa vida. Põe confiança em nosso coração. Tira o medo, a desesperança e a ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que a quinta-feira seja abençoada e seja de vitórias para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.